7h08, de volta com o Manhã no Ar. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial, porque ontem 3 mortes violentas foram registradas aqui na capital. Em um dos casos, um personal trainer foi assassinado em um semáforo lá na Cachoeirinha. O Fred Rocha continua ao vivo e traz os detalhes desse e de outros homicídios. Fred, no caso do personal, a polícia já sabe qual a motivação do crime? Adriane, por enquanto a polícia ainda não tem mesmo a motivação deste crime, mas deve começar esta investigação pelo crime passional. É porque ontem, lá no momento em que esse crime aconteceu, uma pessoa teria dito lá às outras pessoas que estavam, a própria polícia, de que um envolvimento amoroso poderia ser aí a causa para este crime que aconteceu lá na Avenida Ipixuna, na Cachoeirinha, na zona sul aqui da cidade. No entanto, é muito prematuro afirmar alguma coisa. É só uma primeira linha de investigação que isso vai ser aprofundado e só depois a polícia vai dizer realmente o que aconteceu e também identificar o suspeito. O Dário Santos Guedes, de 36 anos, tinha saído de uma academia. Ele estava no próprio veículo quando parou em um semáforo e foi surpreendido pelo assassino, que parou do lado, aproveitou inclusive que o vidro do Dário estava abaixo e por isso ele atirou, ou seja, teve a certeza de que de fato era a vítima que ele estava buscando. Segundo pessoas que viram como esse crime aconteceu, o assassino estava sozinho na motocicleta. Ele disparou pelo menos 5 vezes contra o Dário. Os tiros atingiram a região da cabeça e pescoço. Essas pessoas afirmaram ainda à polícia que durante o crime a pessoa ainda chegou a cair da moto, o assassino, né? E aí também, antes de ir embora, atirou para o alto para assustar todos os outros que estavam ali vendo o que estava acontecendo, né? Foi embora, por enquanto não foi identificado. A polícia investiga e deve prender o quanto antes, deve pedir imagens de câmeras de segurança, de comércios e casas ali no entorno para conseguir chegar até esta pessoa que cometeu o crime contra o personal trainer. O outro assassinato que aconteceu no Jorge Teixeira, que chamou também bastante atenção, foi da comerciante Angélica da Silva. Ela tinha 35 anos de idade, estava fechando o comércio, segundo a própria polícia, com o esposo, quando os dois foram surpreendidos com a chegada de criminosos. Eles queriam dinheiro. Angélica teria dito que não tinha e por isso levou um tiro. Ela foi levada para o Platão Araújo, não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo informações da própria polícia, o esposo dela também levou um disparo no braço. Ele foi atendido e passa bem. Agora o caso é também investigado pela DEHS. O outro caso é de Douglas da Silva Vital, de 22 anos. Ele foi morto no Zumbi dos Palmares, zona leste da cidade. O Douglas chegou acompanhado outras 3 pessoas em um veículo. As testemunhas disseram que os 4 foram até um local que a polícia classifica inclusive como área vermelha porque tem uma boca de fumo ali. Segundo essas pessoas que relataram aos policiais que o Douglas e os outros comparsas iriam assaltar um comerciante. Então, o proprietário do local teria reagido e aí o Douglas acabou morto, vítima de arma de fogo. A polícia não confirma a história de que Douglas e essas pessoas iriam praticar um assalto ali naquela área, até mesmo por se tratar de uma área vermelha. Sabe-se que pela lei tácita dos criminosos não é permitido nenhum tipo de assalto nessas áreas, justamente para não chamar a atenção da polícia. Por isso, esse caso vai ser investigado, até mesmo para no futuro dizer o que de fato aconteceu ali no Zumbi dos Palmares, onde mais um assassinato foi registrado. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E um homem foi morto a tiros na madrugada de ontem, quando ele estava na garupa de uma moto. Minutos antes, ele estava bebendo em um bar no centro e chamou o mototaxista para levá-lo embora do local. A vítima estava bebendo em um dos bares que fica na rua Simão Bolívar. Essa área da cidade, durante a noite, bem ao lado da Praça da Saudade, é bastante movimentada. E tem bares
que funcionam exatamente naquela esquina. Eram por volta de 3 horas da manhã, quando esse homem, que não foi identificado pela polícia, chamou um serviço de mototáxi. Quando ele subiu na moto, ele foi surpreendido por um outro rapaz que desceu de um carro que não teve placa divulgada, não foi um carro identificado pelas testemunhas. E esse rapaz que estava no carro, esse motorista, deu vários tiros nesse passageiro. O mototaxista se assustou com aquela situação, seguiu inclusive aqui pela rua Simão Bolívar e chegou a dobrar na Epaminondas. Nesse ponto, o passageiro que havia sido baleado na área do tórax caiu. Ele acabou morrendo aqui mesmo no local. O mototaxista, assustado, sem saber quem era a vítima, resolveu chamar a polícia militar. A polícia chegou, percebeu o que estava acontecendo, conversou inclusive com alguns frequentadores do bar e deduziu que esse homem acabou sendo assassinado, não se sabe ainda por qual motivo. A equipe da perícia técnica foi chamada para fazer o laudo do corpo, que verificou que ele levou aí tiros na área do tórax, na área das costas dele. A polícia militar ouviu também o mototaxista e ouviu as pessoas que estavam aqui na área do centro da cidade durante essa ocorrência. A única informação que essas testemunhas conseguiram dar é que essa vítima estava um pouco antes bebendo com um outro homem, que também não foi identificado nesse bar. A polícia até acredita que esse pode ter sido o atirador. Esse suspeito pode ter tido algum tipo de desentendimento e resolveu se vingar. O destino do passageiro daqui era a Rua Lobo da Almada, que não é muito distante, mas você precisa andar realmente alguns metros a pé. Ele não conseguiu chegar no local. O atirador não foi identificado, o homem, a vítima, não foi identificado. E depois de todos os procedimentos da Polícia Militar, de ouvir as pessoas que estavam aqui na área, de esperar a perícia técnica e o Instituto Médico Legal, que levou o corpo para o IML, para a posterior identificação, a polícia deve encaminhar todas essas informações para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai investigar o caso, saber quem era esse homem que estava bebendo com essa vítima no bar e tentar conseguir alguma informação que leve até o suspeito que atirou nesse rapaz. E um homem foi preso no São Francisco por vender maconha pelo Facebook, isso mesmo. O suspeito, Kaique Augusto Aleluia França, de 21 anos, foi preso na casa dele no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Ele anunciava a venda das drogas em um grupo no Facebook. Com as postagens dele, os policiais conseguiram descobrir o endereço e efetuar a prisão em flagrante por tráfico de drogas. No Facebook, o suspeito anunciava: o clareou o canque e não é verdinho, 0,6. O que isso significa? Segundo a Polícia Civil, canque faz alusão à maconha skunk e 0,6 significam as gramas. Kaique não possuía passagem pela polícia e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo. E agora a gente tem imagens do nosso drone. Vem comigo, vamos acompanhar, portanto, aqui as imagens feitas lá no bairro de Aparecida. Essa é a Rua Ramos Ferreira e o que você vê ali bem próximo à quadra da Aparecida, da quadra da escola de samba, é um buraco antigo que está ali naquela área. Esse buraco, não sei se você lembra, em 22 de julho a gente registrou aí um acidente que aconteceu na área, um acidente em que um ônibus caiu nesse local e 4 meses depois o buraco continua por lá. De acordo com a prefeitura, na época sim, estava fazendo um trabalho de drenagem, troca de tubulação, mas o problema, ao que parece, continua por lá, ainda não foi resolvido. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Urbanismo. E pensar em urbanização vai além de pensar nas ruas e calçadas. Na verdade, esse é um dos maiores desafios de toda a grande cidade. E com Manaus não seria diferente, né? Mas além do poder público ter o dever de pensar na urbanização da cidade, a população também tem um papel muito importante. A urbanização de uma cidade é o grande desafio de toda a gestão pública. Estudar, regulamentar e controlar o crescimento de uma área territorial é um projeto a ser desenvolvido a longo prazo. No maior estado do Brasil e na 7ª cidade mais populosa, a dúvida é: ainda tem para onde crescer?
Somente 7% da extensão territorial de Manaus está sendo utilizada com a área urbana. Ainda tem outros 93% de área rural para ser ocupada. Sim, ainda tem para onde crescer. A prova disso são as constantes obras realizadas aqui. O que falta mesmo são ações contínuas de uma gestão para outra. É para isso que o Plano Diretor Municipal foi instituído. Planejar é uma ação para o futuro. Gerir é administrar o agora. Um determinado gestor ele não pode simplesmente quebrar ou paralisar tudo aquilo que o anterior fez, se isso for realmente em benefício da cidade, em benefício da sociedade. Então, a falta dessa continuidade é o aspecto negativo que leva a cidade a não ter um planejamento adequado. Um dos atos desse plano é a melhoria da mobilidade urbana. Não basta ter espaço ou dinheiro público para construir. É preciso levar em consideração a engenharia do trânsito. Então, você imagina as dificuldades que nós temos, principalmente com o orçamento público, né? Porque tudo isso vai demandar uma série de equipamentos públicos, cada vez mais longe, né? Cada vez mais distante. Então, essa que é a questão, essa que é a grande dificuldade. Você não consegue expandir se você não tem um retorno financeiro capaz de dar a manutenção necessária para a cidade. Agora, certamente que a partir do momento que o poder público entende que as vias a serem abertas, elas precisam ser de grande porte, e isso com certeza vai ajudar muito a mobilidade, né? Agora, é um trabalho assim a longo prazo, não é a curto prazo. Ao falar em urbanização, logo vem à mente o alto índice do déficit habitacional. Nos anos 80, a capital amazonense viu crescer o número de invasões, que apesar de terem se transformado em bairros, contribuíram para o desordenamento urbano. E esses problemas são sentidos por todos, até hoje. Num primeiro momento, parece que a gente está diminuindo o déficit habitacional, mas, em verdade, a gente está causando um outro problema, e aí é um problema para todos da cidade, não é só para quem invadiu. Porque você não vai ter asfalto, você não vai ter calçada, você não vai ter limpeza pública, você não vai ter luz, energia, esgoto, né? Então, você imagina a cidade de Manaus, ela é totalmente cortada pelo Igarapé do Mindu, recebendo toda essa contribuição indevidamente. Então, essa que é a grande questão, né? Esse que é o grande problema. A cidade construída na maior floresta tropical do planeta, olha só, sofre com a falta do verde. Uma pesquisa revelou que Manaus só tem 22% de arborização. Isso deixa tudo muito mais quente. E o calor reflete diretamente no bem-estar urbano. A arborização é um aspecto fundamental numa cidade. Não só do ponto de vista paisagístico, porque uma cidade arborizada é uma cidade mais bonita, mas também se tratando de uma cidade como a nossa, localizada abaixo, um pouco abaixo da linha do Equador, ou seja, nós somos uma cidade equatorial e por isso recebemos muita incidência de raios solares, é imperioso que tenhamos bons índices de arborização nesta cidade. A arborização promove conforto térmico, promove sombreamento, promove emissão, melhoria da qualidade do ar, e nos protege de doenças de pele, né, doenças oriundas da radiação solar. Em um plano de urbanização ideal, o crescimento de uma cidade deveria ser executado em 20, 30 anos. Dificilmente acompanharíamos todo esse progresso, mas não custa nada vislumbrar, não é mesmo? É possível que isso aconteça, basta que nós tenhamos uma prática de cuidar mais de nossa cidade, de cobrar mais os nossos gestores. O fundamental nisso tudo é integrar todos os atores que existem na cidade, né? E principalmente a população e a sociedade. E o Tribunal de Contas do Estado fará uma seleção de estagiários para atuarem no órgão. 185 vagas devem ser preenchidas e quem conta os detalhes sobre esse assunto para a gente é o Fred Rocha.
Oi, Fred, quando iniciam as inscrições e quais os requisitos para concorrer a uma dessas vagas? Adriane, as inscrições começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 18 ainda desse mês. Podem participar desse processo seletivo aqueles estudantes universitários que estejam no segundo período ou daí em diante dos cursos de Direito, Administração, Arquivologia, Engenharia Civil, Economia, Contabilidade, Tecnologia da Informação e Comunicação Social, tanto na área de jornalismo quanto também de relações públicas. Para fazer a inscrição, primeiro essas pessoas vão precisar acessar o site scp.tce.am.gov.br e vão preencher um formulário. Essa é uma primeira parte para poder participar do processo seletivo simplificado. Depois, a segunda parte é entregar ao TCE documentos como RG, CPF e comprovantes de matrícula. Para entregar essa documentação, tem uma data que já foi também pré-determinada, do dia 21 a 26 de novembro. Esse processo seletivo simplificado tem o objetivo de destacar 185 estagiários que devem trabalhar no Tribunal de Contas do Estado. Esse estágio tem duração de 25 horas semanais, ou seja, 5 horas por dia. O valor da bolsa é de R$1.000 e ainda com uma ajuda, vale transporte no valor de R$167 para ajudar aquele bolsista, aquele estudante universitário que está ali no processo seletivo simplificado, no estágio, a se deslocar de casa até o próprio TCE, Tribunal de Contas do Estado. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. É uma ótima oportunidade para você. 185 vagas de estágio. E pela primeira vez na história do futebol amazonense, Manaus será palco do maior torneio feminino da América Latina. Representantes da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, estiveram ontem na Arena da Amazônia para realizar o sorteio das chaves da competição. Mesmo não sendo vice ou campeã do Campeonato Brasileiro, o time do Iranduba ganhou a chance de participar do torneio por ser a equipe anfitriã da cidade sede da Libertadores desse ano. 4 jogadoras amazonenses foram convidadas para fazer o sorteio das chaves. No grupo A, o time cabeça de chave é o Audax de São Paulo. Na sequência, União Espanhola, Huila e Peñarol. Compondo o grupo B da Libertadores, Colo-Colo, seguido do time brasileiro Santos, Sport Girls e Desportivo Ita. Na última chave ficaram os times da Urquiza, Cerro Porteño, Flor de Pátria e Iranduba. A volante do Verdão, Jenny Beck, disse que o Hulk da Amazônia vai aproveitar a oportunidade de poder participar da Libertadores e se mostrou satisfeita com a formação do grupo. Acredito que o grupo gostou, o treinador gostou. Na hora eu já olhei para ele e dei uma risadinha, não menosprezando os adversários, logicamente, mas também sabemos da força do Iranduba, jogando em casa principalmente, diante do nosso torcedor. Para o técnico, as meninas do Iranduba estão preparadas para enfrentar um dos maiores desafios do futebol brasileiro. Mas a gente está pronto, estamos bem preparados para fazer uma grande campanha, buscar a classificação e buscar a final para buscar esse título que é muito importante para o Iranduba. O campeonato começa no dia 18 desse mês e vai até o dia 2 de dezembro. O secretário de Esportes garantiu que os preços serão vendidos a valores populares para aumentar as chances de casa cheia. Que o ingresso vai estar muito acessível. O estudante vai poder estar pagando até R$5, o cidadão comum R$10. Ingressos aí não devem passar de R$20. Aqueles jogos mais disputados, né, os mais competidos. Não é uma Libertadores para tirar dinheiro de você, cidadão amazonense. É uma Libertadores para valorizar aquilo que é o nosso futebol, que se destaca a nível de Brasil e já se destaca também para todo o continente. E 4 estádios amazonenses devem ser palco do campeonato. Os treinos vão acontecer no SESI, Clube do Trabalhador, e também no Carlos Zamit, ambos na Zona Leste. E tem também outros estádios que vão participar, que vão sediar os jogos, que é o estádio Ismael Benigno, que fica na Colina, e também a Arena da Amazônia. E pesquisadores do Amazonas foram destaque em um prêmio científico nacional. Eles criaram alimentos à base de frutos regionais que ajudam a controlar doenças como diabetes e hipertensão. A farinha é de açaí, o cereal de pupunha, a cápsula de camu-camu. Todos esses produtos foram desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa de Alimentos e Nutrição, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
Os cientistas analisam o valor nutritivo de frutos, plantas e animais amazônicos e depois criam tecnologias para transformá-los em produtos comercializáveis. Além da polpa dos frutos, aproveitam partes que iriam para o lixo, como cascas e sementes. Eles avaliaram ainda que a alta concentração de vitaminas e antioxidantes desses produtos ajuda a controlar e prevenir doenças graves. Até o momento, os estudos têm mostrado que eles podem auxiliar no controle de doenças crônicas como diabetes, dislipidemias, colesterol elevado, e até obesidade. O resultado de 4 anos de estudos rendeu à equipe o 2º lugar no prêmio Samuel Benchimol, que analisa iniciativas científicas e sustentáveis. Um incentivo para novas descobertas. Esta bolsista, por exemplo, estuda como fazer picles de Vitória Régia. A gente ainda tem muito a explorar, não só tecnologicamente, mas para saber a composição, e é isso que a gente faz aqui no laboratório, para saber a composição centesimal de todos os alimentos, porque tem muitos que não foram catalogados. E o Manhã no Ar fica por aqui. A gente se encontra amanhã bem cedinho a partir das 6 horas. E você já sabe, eu te espero. Tchau, tchau.